E aí, Claudião, É, beleza? tudo bom, cara? Prazer te conhecer, Que poder bom. prosear. A gente já se conhece virtualmente, né? Sim, já te acompanho. Ó, Idem. que bom que você topou. Que bom que você topou, cara. Aqui que Pô, eu até separei aqui, ó. nossa, essa é antiga, hein, Lembra? bicho? Pô, depois eu vou falar isso aqui. Isso Essa aqui mudou. aí, 10 Você anos falou já. uma coisa aqui que mudou a minha vida, cara. Pra É. bem? Eu acho que sim. A galera tá entrando, esperar um pouquinho, né? Mas tudo Não, bem aí? tranquilo. Essa semana Tudo. foi punk, né, Cláudio? Foi, a gente vai ter a live do Christian Ralph amanhã, né? Uhum. E eles marcaram 4 dias de ensaio. Eita. É, porque a gente está sem tocar praticamente o ano inteiro até agora, né? É. Então, desenferrujando. A Isolda, minha cachorra, tá aqui. Deixa eu pôr as coisas Tá aqui. dando uma travadinha. Galera, boa Opa, noite. Galera que tá chegando aí. Então vamos lá. Claudião, toda essa semana eu fiz uma live com a galera de estúdio, assim, você é referência total. opa. Então eu queria Ó, agradecer você ter aceitado o meu convite. Primeira coisa, agradecer. Fiquei feliz demais, de verdade. Sou seu fã e te acompanho há pô, que é bastante isso? tempo. E a primeira Pô, pergunta que eu fiz para todo mundo, assim, qual foi a primeira gravação, cara? Você lembra? A primeira vez que você entrou no estúdio, que apertaram o REC, lembro, como que foi? lembro. Foi, não foi uma gravação profissional, né? Você tá me ouvindo bem, Alberto? Tá dando umas travadinhas, cara. Eu tô ouvindo bem, mas de vez em quando tá travando. Um pouquinho, assim. Tá, é. Tá, se Ô, galera, enroscar, e você me vocês avisa, eu avisem se... tento. Maravilha. Galera, vocês avisem se o som estiver chegando legal. Deixa aí nos comentários, tá bom? Maravilha. Mas manda abraço. Então, Então tá. Foi em 1994. Ah, eu sou cristão evangélico, né? Então, o Uhum, pastor da minha igreja gravou um disco, né? E aí me deu 2 faixas para gravar, né? E aí eu fui gravar, cara. Era um gravador Tascam, uma coisa assim de 16 canais. Eu decorei a música e gravei as 2 faixas. Primeiro disco, cara. Aí quando chegou o disco, ele esqueceu de pôr meu nome na ficha técnica, cara. que É, isso, cara. mas Uma vez sempre. aconteceu comigo, eu fiquei É, zangado, cara. não, Já era analógico? Foi analógico? Foi analógico, né? essa foi, era um gravador de rolo, multipista, né? Uhum, E foi a primeira gravação. Eu decorei, né? O produtor deu as músicas para mim e, e aí eu decorei e executei o que ele tinha tocado lá no baixo do teclado, né? uhum, Então essa foi a primeira experiência que eu posso dizer assim de gravação. Profissionalmente eu comecei 3 anos depois. uhum. E como que... é um mercado, assim, eu sou fascinado, cara, com esse lance de gravação. E a gente sabe que pra gente trafegar nesse mercado, né, a gente tem que ganhar a confiança dos produtores, né? Sim. Eu sempre falo isso, né? Aquele loop eterno, né? Para trabalhar, você precisa de experiência, mas se você não tem experiência, você não trabalha. Então alguém Uhum. tem que quebrar essa corrente, né? Tem algum produtor, tem que ter um produtor que confia. Todo baixista, né, teve a sua primeira gravação, ou seja, algum produtor viu alguma coisa nele, é, resolveu investir, né, apoiar. Você teve algum cara assim que você acha que abriu as portas assim pro seu trabalho, cara, que Assim, confiou? na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: eu tenho um amigo de infância, né, que é produtor, chama Maurício Domenen. E uma outra moça que era produtora estava precisando de um baixista, né? E pediu a indicação para ele. Uhum, E aí ele me indicou. E assim, a mulher foi muito na lata. Isso foi em junho de 97. Ela falou o seguinte: ó, a gente está trocando o de gravação, e então a gente vai ter uma gravação amanhã. Ela me ligou na segunda para gravar na terça.
Tá me ouvindo, Alberto? Deu uma congelada na sua imagem. Tá dando uma travada, cara. A sua também congelou pra mim, cara. Será que é a internet? Se a internet tá legal, aí deixa eu dar uma olhada na minha. A sua congelou pra mim aqui. Só um minutinho, deixa eu abrir a Eu, porta do estúdio. Às vezes, às vezes acontece isso, cara, mas você tá congelado. Pra mim tá também congelado. aconteceu a mesma coisa? Travou. Deixa eu ver aqui. Sua internet tá legal aí? Eu vou tentar, eu vou sair e vou tentar. Não nem conseguindo te ouvir. Eu vou sair e vou Travou tentar geral. a conexão aqui, vamos ver se melhora, tá bom? No outra. Pera aí. Legal. Galera, deu um probleminha aqui, técnico, mas o Claudião daqui a pouco volta. Vamos ver. Daqui a pouco ele volta. O som tá legal, galera? Tá dando pra escutar? Tirando esse probleminha aí da internet. Vamos esperar o Claudião. Cara, esse cara é uma lenda. Acho que vale a pena, viu? Sou fãzaço. Vamos ver se ele já entrou. Minha esposa. Daqui a pouco ele volta. Acho que a internet dele caiu. Vamos ver se. E aí, meu brother? Tá me ouvindo? Agora eu não tô te ouvindo, Cláudio. Vocês estão conseguindo ouvir o Cláudio? Pronto. Tá me ouvindo agora, Alberto? Agora eu tô. Tá dando feedback aí? Agora tá legal, cara. Então Pra tá. mim tá legal. Eu conectei no outro direto aqui que é mais. Volta e meia acontece isso. Bom, se ficar ruim, você me avisa, tá bom? Tá ótimo. Pra mim agora tá ótimo. Maravilha. Então, essa produtora, né, que me chamou para gravar em 97, ela foi super direta. Ela falou: olha, a gente está trocando os músicos aqui da gravadora e a gente tem uma gravação na terça-feira, amanhã, né? E se o produtor gostar de você, o arranjador, né, o maestro, né, Uhum. ah, a gente, você vai ter uma outra gravação já na quinta-feira. E se ele não gostar, você recebe o seu cachê da terça e já era. Bom, eu não dormi à noite, né, de expectativa, de nervoso, né, aquela coisa, e cheguei para essa gravação. E a minha leitura, ela era muito ruim. Ela não é grande coisa hoje, mas ela era muito ruim. E aí, cara, o maestro chegou e deu as 10 músicas pra gente gravar. E eu olhei e tinha muita cifra, divisão, convenção, escrita tudo em clave de sol. Eu falei, meu Deus do céu. E aí, cara, eu fui muito. E eu vi o baterista, que era o Chico Medori, que era do grupo Medusa, tocava com o Claudio Bertrand e tudo. E eu fiquei apavorado. Eu falei, cara, eu vou me mandar daqui. Aí, o guitarrista, Robertinho Carvalho, não esqueço o nome dele até hoje. Esse cara ele fez uma coisa que me pôs na marca do pênalti, assim, pro bem, né? Eu fui muito sincero com ele. Falei, cara, putz, tem um monte de coisa escrita aqui e a minha leitura não é das melhores, né? Eu não sei se ele ficou com pena, né, assim, ou ele foi com a minha cara, ou ele falou assim, cara, a gente não vai terminar essa gravação hoje. Aí ele pegou todas as folhas e começou a olhar
E ele falou, ó, a segunda música tem uma convenção escrita. Aí eu olhava lá, anotava as notas embaixo, né? E fiz a gravação. Aí gravamos as 10 músicas no mesmo dia. E aí acabou, ela, dita e feita. A produtora virou pro maestro e falou, gostou do baterista? Gostei. Gostou do baixista? Gostei. Então tá bom. Quinta-feira tem outra gravação. E aí eu comecei, totalmente despreparado para o que eu estava fazendo, porque minha leitura era muito ruim, eu tive que correr atrás, assim. E era um cara que vinha de música instrumental, então eu sempre fui muito fã do Jeff Berlin, então quando eu queria fazer frase, eu queria fazer aquelas frases num disco que não cabia, né? Então Sim. eu tive que aprender algumas coisas no tranco. O lance do estúdio não foi planejado, a música foi te levando, né, cara? Então, foi exatamente isso, porque eu entrei completamente pela porta dos fundos, porque quando eu comecei a trabalhar mesmo com gravação e começar a acompanhar artista, eu vi que isso aí é uma questão de network, que os caras estão em turnê junto, uma coisa do tipo, e aí chama um, chama o outro para gravar, essa coisa. E eu comecei a gravar antes de fazer turnê. Fui fazer turnê mesmo, assim, tipo, 11 anos depois que eu comecei a gravar. Então, entrei Que com loucura. mesmo. E depois essa gravação deslanchou, aí a galera começou a te chamar. Isso foi em 97? Foi em 97, né? É aquela coisa, né? Era uma época interessante porque você tinha disco, muito disco. Disco inteiro, ou meava disco, duas equipes de gravação. Mas o começo é aquela coisa, você está formando uma carteira de clientes, né? Isso. Então no começo gravava 2 discos e ficava 2 meses sem gravação. Né? Mas aí você vai fazendo e vai se esmerando, né? E o nome começa a circular. É um cara que gostou, te chamou para uma outra gravação fora daquele estúdio, num outro ambiente, e vai indo. Eu acho que é fundamental ir quebrando, ganhando a confiança dos produtores, né? Chegar lá, ganhar a confiança, ele vai para ele te chamar, né, cara? Porque Exato. do mesmo jeito que ele pode gostar do seu trampo, às vezes nunca mais chamar. Cara, eu queria te contar uma história Hum, dessa revista aqui. O Cláudio foi capa da Cover Baixo. E isso aqui, eu amo essa entrevista, cara. E você falou uma coisa que eu vivi isso na pele, cara. Isso que você falou nessa entrevista, eu guardei mesmo, assim. Você falou que você prefere sobrar do que faltar. Você vai gravar que seja uma faixa que você leva o seu equipamento todo. Eu passei uma experiência, cara, que a gente não sei, eu não tinha muito esse lance, essa preocupação com o equipamento antes. Eu fiquei 10 anos com o mesmo baixo, não usava pedal, não usava nada. E um dia eu fui gravar um disco, esse dia mudou minha vida, cara. Fui gravar com um batera aqui de BH, que é uma lenda, cara, uma lenda e tal. Eu cheguei lá com baixo, só tinha esse baixo, um baixo de 6 cordas, do uhum. Ademir e tal. E cheguei lá para gravar, cara, o batera tinha 3 bateria, 20 caixas, 40 pratos. E aquele dia me impactou, cara, porque primeiro aprendizado, eu vi que quem contrata a gente, quer dizer, o cara que te escolhe, o cara que chama o Cláudio Rocha, ele poderia chamar qualquer outro baixista, ele te escolheu para o trabalho, né? Uhum. Segundo, ele vê que o cara teve carinho com o trabalho, né, cara? Cara, ó, não, essa música vai ser tal caixa, essa música vai ser tal prato. Eu lembro que eu passei um aperto nessa gravação, cara, porque o produtor falava assim, cara, nossa, música ia ficar tão legal um som de Precision, e eu com baixo. Não, cara, essa música, o Jazz Bass ia matar pau. E eu saí de lá e virei outro cara. Falei, cara, agora eu tenho que pagar o pedágio do equipamento, entender esse lance de equipamento. E eu não quero passar isso nunca mais, cara. Aí depois de um tempo, eu li você falando isso na entrevista, cara, que você vai gravar uma faixa, você leva tudo que E eu fiquei com essa frase na cabeça: é melhor sobrar do que faltar, né? Como é que é essa relação sua, cara, com o equipamento, com. Como é que você chegou nessa conclusão? Eu cheguei numa situação como a sua. Um belo dia, o cara me chamou para uma gravação, era uma música só, duas. Eu peguei e levei um baixo. Né? E aí o que aconteceu? Eu estava gravando, eu lembro bem, no Mosh, que é um estúdio aqui de São Paulo muito grande, e tem
3 salas de gravação. Tradicional. E aí eu gravei, aí um cara falou assim, meu, você tá com o fretless aí? E aí aquela cara de... Não. Falei, putz, meu, tem um produtor aqui, ele queria, pô, até queria que você conhecesse o cara é bacana, tem uns trabalhos super bacanas, e ele tá precisando que gravasse um fretless agora. E na sala do lado, cara. E eu não gravei, né? Então, nesse dia, eu tomei uma lição. Falei, cara, leva, nem que seja, você vai levar o baixo para passear. Entendeu? Mas, porque tem isso também, é o que você falou, tem o cliente, né, o produtor, o artista. Ah, beleza, você vai gravar uma música, mas ele vê que você levou 3 instrumentos, 4, que seja. E o cara, às vezes, fala, pô, mas tudo isso, fala, deixa, porque às vezes é um som, é uma ideia, né? E o arranjo, às vezes, é uma coisa dinâmica. Então, você está gravando de um jeito, o cara fala, pô, no refrão a gente podia tentar fazer com um efeito, com outro baixo, com não sei o quê. Então, você tá com as coisas, você trouxe. Então, assim, eu tenho um kitzinho que é o básico, assim, que é um... Ah, tem uma música, eu vou levar um baixo com traste, um Precision, um fretless e um baixolão. Eu não vou errar, assim, entendeu? Você abrange uma gama de timbres gigante, né? Porque ele agrada gregos e troianos. É um instrumento que você não tem dor de cabeça, né? Então, e o cara vê, isso causa uma boa impressão nele. Pô, esse cara veio fazer uma música e ele trouxe um monte de coisa para uma música. Né? E tá tudo certo. Às vezes eu uso um baixo e levo os 4 para dar um rolê, tá tudo bem, não tem problema. Mas é você mostrar um cuidado com o trabalho, né, com o seu cliente, entendendo que o melhor trabalho é sempre o próximo. Né? Então, você faz essa gravação da melhor maneira, porque ela vai provavelmente garantir a próxima e assim, né? E assim continua. É o cartão de visita, né, cara? Gravação é o cartão de visita, né? Sim. É o que você. Eu tive uma sacada também, cara, que os grandes músicos, eles. Por exemplo, às vezes você faz, sei lá, 200 shows no ano, mas aquilo vai existir só na sua cabeça, ninguém, né? Não tá gravado. Agora, a gravação, você registrou aquilo pra história, né, cara? Daqui a 100 anos a gente vai estar falando do Jacques, daqui a 100 anos a gente vai estar falando do Michael Jackson. E esses caras de estúdio que sacaram isso, um Paulinho da Costa, o cara eternizou, cara, né? Entendeu? Esses caras de estúdio se eternizaram. Daqui a 100 anos a gente vai estar falando dele, daqui a 200 anos. Que sacaram que esse lance do disco, não é, o show não dá isso, né, cara? Você fazer... Não deixa essa marca, né? É um registro. E é o cartão de visita, cara. Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal, cara. Pro bem e pro mal. Tem uns skills no começo, cara, que até hoje, se eu puser para ouvir, eu falo assim, por que eu fiz essa frase, cara? Por que isso, por que aquilo? Mas você vai lapidando, né? Vem um lance da maturidade, né, cara? E vai mudando as referências, né? Vai. Porque eu vim da música, né, instrumental. E quando eu comecei a gravar, eu fui migrando para conhecer os músicos de estúdio, né? Então, bicho, eu vim de Jeff Beck, do Jaco, esses caras assim que são excelentes nesse, né, no ramo deles, vamos por assim. E aí eu fui conhecer o trabalho do Nathan East, do Neil Stubbenhaus, do Pino Palladino, do Pedro Ivo aqui do Brasil, do Cisão. Um monte de gente que eu não... Leila Sky. Também, né? Essa galera toda aqui, você começa a ver ficha técnica, cara. E os caras estão em toda. Tá em tudo, né, cara? Uhum. Tá em tudo. Eu fui migrando para isso. É outro tipo de estudo, né, cara? Hoje eu sou fissurado com isso, cara. É outro tipo. É legal, esses caras, já para mim, Jeff Berns, essa galera, é legal até pra gente manter a técnica, né, cara? Você vai lá, se a gente tem um repertório dele, você fica com a técnica em dia. Mas para aplicação no estúdio, não tem, né, cara? Porque assim, a gente tem que entender que eles fizeram o nome deles em outro tipo de situação, né? É que nem o Jimmy Johnson. Você vê o Jimmy Johnson tocando com Alan Rhodes, é uma coisa. Você vê ele tocando com o James Taylor, muda uma chavinha lá,
E é outra coisa. Exato, cara. E é isso que muita gente não entende até hoje, cara. Isso, que dica, hein? Né? Então, às vezes, o Essa cara... do Jimmy Johnson foi foda, cara. É, Ele transita nesses dois mundos, né, cara? Ele tá assim é, no auge do Fusion e tá lá gravando com o James Taylor, cara. é. Não, você vê o Nathan East também, né? Tocando lá com o Eric For Clapton e Play. tal. E com o Coldplay, tocando com o Herbie Hancock. Os caras eles sabem montar um compartimento para cada situação, né? Que é uma coisa que eu aprendi muito, na verdade, ouvindo o Colaiuta, o baterista. Porque Gênio, né, cara? Os caras que mais gravam, né, cara? eu ouvi o Gênio. Colaiuta tocando música instrumental, era um arraso. Ele gravou um monte de disco de música pop, Sting, Alejandro Sanz, é um arraso. E ele gravou o disco do Megadeth, e é um arraso. Bicho, então assim, Cara, eu não sabia. Ele gravou o Megadeth, não sabia. gravou, gravou um disco... Depois eu te falo o nome. Que loucura, cara. E eu comprei o disco, porque eu falei assim, não, ele vai, agora, aqui ele não vai convencer. Desceu a mão, impressionante. Então assim, Cara, eu você, te... ele monta uns nichos, né? Ó, os licks, os timbres, que funcionam para essa situação, para essa situação, para essa situação. O cara tem um repertório, né, muito vasto. eu tenho um amigo que estudou em Los Angeles, cara, e ele ficava caça pra ver o Colaiuta tocar, que é difícil ali. Uhum. E ele era alucinado com o Colaiuta. Tem duas histórias do Colaiuta que ele me contou que ele escutou lá. Essa, que o Colaiuta ele tem tipo uma van, cara, com motorista e tudo, e ele vai pra gig estudando, cara. É o cara dirigindo, e ele lá atrás tem o padzinho dele. O cara não é assim à toa, né, cara? Esses Não, caras não são à toa. Não é à toa, né, cara? E tem é, uma história dele que eu achei super legal, não sei se é verídico, ele me contou e fala que lá em Los Angeles é meio que lá, cara, estúdio, tempo é dinheiro, né, cara? O cara tá gravando aqui, sai, vai gravar outra e tal, e ele foi gravar o disco da Sandy Júnior, cara, Sandy Júnior, e mandou tudo de regaçar, né, cara? De primeiro, enfim, gravou o disco, já indo embora, o Júnior é batera, então o Júnior queria ver ele tocando, né? Então ele já tinha matado o disco, e o Júnior, não, cara, refaz essa virada, pra ver ele tocando, né, cara? Isso aqui não ficou legal. Ele foi sacando essa ideia. Ele falou, esse tem tá errado. Aí ele pediu, deixa eu gravar esse take, apaga a luz do estúdio que eu vou gravar essa com a luz apagada. A galera apagou a luz, Colaiuta, a galera chamando ele, não atende. Quando ele olhou, ele já tinha ó, vazado, né, cara? Já foi história, pra outra. Oi? essa história é super famosa. Eu acho que aconteceu mesmo. Essa é famosa. Você tinha escutado? Também acho que aconteceu, cara. O cara é É, um gênio, né, cara? é um gênio, né? Então, assim, você chama um cara, deixa ele tocar. Assim, ou se você tem uma ideia muito específica, então escreve. Né? Então, porque o cara chama um cara que nem o Colaiuta e não vai querer cantar a virada pro cara, né? Você tocou num ponto, cara. Você tocou num ponto assim que eu acho fantástico. Que é essa questão de produtores, né? Tem aqueles produtores carrascão, cara, você tem que tocar. E eu ficava pensando assim, cara, como é que. Será que esse cara saca? Ele vai virar pro Nathan East e falar, velho, você tem que tocar assim, né? Vai tocar, vai prender o cara. Tem aqueles caras que deixam você tocar, tem produtor de todo jeito, cara. Eu já gravei com um cara que ele primeiro, segundo take no máximo. Eu já cheguei a gravar faixa com ele em 7 minutos, sem brincadeira. Ele não deixa repetir. Você Que isso? toca, cara, não, mas eu não gostei, não. Eu me viro aqui, o cara é desse jeito. Quer dizer, você tem que chegar preparado. Ele te manda a pressa, já escreve. É um tipo de produtor, né? Sim. Tem os caras que deixam você tocar, que são os que eu prefiro, né, cara? Cara, deixa você tocar, não tem essa briga com o relógio, né, cara? De Uhum. tal. E como é que você. Qual que é o seu jogo de cintura, cara? Com esse tipo de. Você já pegou esses produtores, ó, cara, é isso aqui, e você tem que botar o ego na gaveta Não, e fazer o trampo. o ego, para essa situação, ele Não deve, existe. você deixa do lado de fora, né, quando você entra para gravar. Eu acho assim, a função da gente é resolver o problema. Né? Então, eu acho assim que
sendo combinado, não é dolorido, entendeu? Então, Claro. eu chego numa situação e a parte está escrita, é bom eu estar com a minha leitura em dia e ler. Se for nota, se for cifra. Se não, se o cara fez uma pré, entendeu? Então, é legal você já saber, né? Eu assim, também já tive algumas situações assim meio delicadas, né? Uma específica que foi quando eu comecei a fazer algumas coisas de universitário e tal. Não é um estilo que eu gravo muito, né? Mas eu já ouvia falar na tal da pré, né? E aí, companheiro, eu fui para uma gravação e aí eu lembro que eram umas 3, 4 músicas. E aí a primeira música era super simples, e aí eu gravei a primeira rápido, não tinha cifra, não tinha nada. E a segunda começou a emperrar, bicho. Aí comecei a tocar no terceiro compasso, o cara parou. Aqui tem uma frase sanfona, dá pra você dobrar essa frase junto com a sanfona? Aí você tem que ouvir o que a sanfona fez. Aí você toca a frase da sanfona. Aí toquei mais 2, 3 compassos, olha, aqui vai ter um lance do bumbo. Dá pra você fazer esse tum-tum com o bumbo? Dá. Bom, deu, sei lá, 15 minutos, 20 minutos, eu não tinha chegado nem no refrão. Aí, cara, eu pensei comigo mesmo, falei, meu, vai ser dolorido. Mas daí eu olhei e caiu uma ficha, né? Que assim, foi bom e foi ruim ao mesmo tempo. Porque eu vi o baixo programado. Eu falei assim, cara, esse baixo você tem ele MIDI no Pro Tools ou você já renderizou e tal? Eu falei, não, é MIDI. Falei, cara, abre. Era uma tela dessas gigantes, 50 polegadas, né? Cara, abre isso no editor de partitura do Pro Tools pra mim. Cara, ele abriu e tava na textura certinha, cara. Eu olhei assim, falei, beleza. É esse ponto? É esse ponto. Toquei, fui parando, assim, mas lendo, né? A Você linha. foi lendo na tela, cara? Porque quando dava play, ainda a barrinha ia andando, né? E aí eu fui lendo. E aí parava nos pontos que eu errava, porque ninguém é perfeito também, né? E fui assim e gravei as outras 3. Foi bom, porque assim, acabou sendo rápido, mas foi ruim porque o produtor, ele achou que eu fui meio Não se arrogante, né? preparou. Não é isso. Ele nem mandou as pressas. Uhum. Mas Ainda assim, assim. assim, tipo, se sentiu humilhado, sei lá, porque em vez de eu ficar ouvindo ele me parar a cada 3 compassos, eu pedi para ele abrir o negócio e sair lendo. Então, assim, são situações, né? Hoje, às vezes, chega pré aqui para gravar, né? Ah, mas o que eu faço, por exemplo, como eu gravo muito em casa também, eu tive essa situação semana passada. O cara foi muito específico. Ele falou: olha, eu tenho uma música assim, 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 assim. Ah, o cara que fez o arranjo não vai poder gravar essa base toda. Mas eu quero igualzinho. Eu quero igualzinho que ele tocou. O baterista já gravou assim, igual. O guitarrista já gravou igual. E eu falei: tá bom, você manda para mim? Eu preciso saber se dá para eu ouvir o baixo. Assim, né, definidamente. Aí, ó, o Will aqui. O Will, meu parceiro onde trabalha. Abraço, Will. Esse cara, bicho, mano, esse é bom. E, Bacana. e, e aí ele me mandou, eu consegui ouvir bem o baixo. E aí eu combinei. Eu falei: olha, eu vou tocar igualzinho. Eu vou ter que escrever essa linha. Então, por isso eu vou te cobrar um pouquinho a mais. Não sem problema nenhum. Aí que eu fiz isso. Ouvi, escrevi a linha inteira, mandei até a parte pro cara depois. E aí toquei o que ele queria igual, né? Como se fosse uma pré. Então, quando acontece essa situação, eu prefiro escrever aqui e tocar o que eu lendo. Porque o ruim, né, às vezes, em algumas situações, quando o cara manda a pré e fica te interrompendo, é que às vezes você começa a perceber que o cara, não é que ele vai perdendo a confiança, mas ele vai ficando meio, tipo, meu, a minha memória não é muito boa. Então, o cara às vezes, é isso aqui. Dá um play, eu toquei, e se eu errei, eu vou ter que ouvir de novo, eu não vou lembrar como é que era, né?
E aí o cara começa a transferir para você um sentimento ruim que não é culpa sua, né? Então, essa Exato. situação às vezes é assim, não sei o que, não tem parte? Não tem parte, tá, então me manda. Se não me recusa a fazer o trabalho, mas me manda, eu vou escrever as coisas e tem que fazer igual? Tem que fazer igual. Beleza. Né? A gente é assim, a gente tem que resolver, a profissão da gente é essa, resolver. Não tem a cifra, você escreve a cifra. O cara que a linha igual, você escreve a linha igual. Tudo se negocia. Exatamente, cara. Cara, você teve essa sacada de home studio bastante tempo. Eu falo você teve você sacou que ia para esse lado, né, cara, da galera gravar em casa. Eu falo que eu já acompanho, já tem bastante tempo que você tem seu estúdio, que você grava. Como é que foi? Como é que você teve esse estalo, cara? Eu, bicho, assim, eu já uso esses programas de computador, né, de DAW, né, que eles falam. Uhum, uhum. Eu não uso Pro Tools, sempre usei o Cubase, né? Para fazer minhas coisinhas, eu gostava sempre de tocar com looping, eu não gostava de ficar estudando com metrônomo, preferia tocar com looping de bateria, me sentia mais confortável. E aí, cara, eu. Isso ó, já faz uns 15 anos, mais ou menos. Um cara do Rio Grande do Sul, que eu tinha conhecido aí pela vida, né? O cara falou, pô, Claudio, não sei o quê. Puxa, eu queria tanto que você gravasse um baixo pra mim, mas não tem como ir pra São Paulo, não tem como te mandar pra cá, ó. Se eu te mandasse um MP3 aí, você não gravaria? Eu nunca tinha feito, né? Aí eu falei, manda, vamos tentar, né? Ele me mandou uma cifrinha, o andamento. Eu coloquei as coisas, comecei a gravar. Ficou honesto. Eu tinha uma placa da M-Audio, uma Delta 44 ainda. Eu tive uma dessa. Era um board que você. Pô, Era um board, não era? é isso. É essa Eu aí. tive uma plaquinha Uma dessa. caixinha assim, cinza, né? É. E aí, cara, começou, volta e meia, assim, raramente acontecia, mas eu fazia muita coisa. Aí eu fui aprendendo a mexer. Então, assim, quando começou a parar essa questão de saúde, Sexta-feira, né? claro, certíssimo. Porque assim, chegou num ponto que as pessoas começaram a não fazer mais discos, né? Começou a gravar single, EP. Então, conforme o projeto, já não compensava para o cara contratar. Olha, eu estou vindo, né, eu tenho um amigo que eu trabalho há muitos anos, que ele é de Catanduva, o Elton, muito bom produtor. E então, às vezes ele grava uma música, então a gente já conversou isso, né? Ah, para ele sair de Catanduva e armar uma base de uma música, só para ir voltar, hotel, essas coisas, ele já vai gastar, sei lá, R$ 1.000 a mais para gravar uma música. Então, ele é um cara super criterioso, ele vai e mandou. Só pro Juninho, só interrompendo aqui, Juninho, eu uso uma Focusrite, a Scarlett, 2 e 2. Então, ele é um cara super criterioso, também já pela experiência já sei como mandar, já sei como gravar, já tem os cuidados, né? Então, assim, começou a acontecer isso, porque como as músicas começaram a ficar muito picadas, grava 1, 2, 3, às vezes pro cara não vai compensar, né? Então, às vezes o cara gostaria que você gravasse, e com essa coisa de tecnologia hoje, você pode até gravar com o cara te acompanhando pelo WhatsApp, pelo Skype, por onde for, né? Exatamente. Cara, o Guilherme também fez uma pergunta. Deixa eu voltar as perguntas aqui. O Guilherme. Cláudio, você ainda vai para o estúdio ou grava em casa? Acho que hoje você está fazendo mais em casa, né? Não, hoje, obviamente, eu estou fazendo bem mais em casa por causa, né, da pandemia. Mas, mesmo na pandemia, eu já fui gravar em estúdio 2 vezes. Assim, é uma situação completamente estranha atualmente, porque você já A vai vibe, né, cara? máscara, aí você vê os seus amigos de 20 anos, né, que você saiu para tomar cerveja, você não pode dar um abraço no cara.
fica todo mundo longe, e aí você senta no seu banquinho, aí você não quer sentar no outro lugar, porque você não sabe. Meu, é muito ruim, cara. Então, Tá assim, chato em tudo, né, cara? A gente anda no supermercado, opa, a pessoa tá vindo pro meu lado. A gente mudou, né, cara? Falei sim, que essa pandemia a gente mudou, assim, como ser humano, né, cara? é, é uma situação surreal, né? Assim, que a gente eu não fazia ideia de passar um negócio desse na minha vida, né? Assim, a primeira gravação que eu fui fazer foi, foi bem pesada, assim, nessa pandemia, porque era uma sala do tamanho da minha, um pouco menor, comigo e mais 3 pessoas. Então, assim, eu com máscara, um com máscara, o dono do estúdio, que era na casa dele, tudo eu entendi, estava sem máscara, e um outro cara que apareceu sem máscara. Falei, pombas, né? Então você já vai ficando cabreiro, né? Assim, É, Claudião, eles estão falando que seu som tá baixo. O eita, Wagner. como é que eu faço aqui? Agora me pegou. Vou tentar falar mais alto, então. Cara, eu passei uma situação dessa também, fui fazer uma live, cheguei, e eu assim, né, eu tenho uma filha recém-nascida, Uhum. a gente fica preocupado, né, meus pais são idosos e tal, cheguei de máscara, levei o álcool, cara, tinha sei lá, 20 pessoas no galpão, sem máscara, sem nada, falei, cara, fiquei isolado, falei, ó, deixa eu ficar no meu cantinho aqui, mas Uhum. tá complicado, né, cara, É, trabalhar nessa situação. eu vou fazer a live do Christian Ralph amanhã, né? Mas aí eles tomaram todas as precauções, porque a dupla também é grupo de risco, né? Então, assim, Uhum. é uma situação que eles esperam bastante critério, né? E fala que é o Papito que está falando para ele. Wagner Roberto, esse cara me ajudou. Papitão, um abraço para você. Técnico som dos melhores. Comecei a gravar muito com ele assim no fim dos anos 90 e ele me deu dicas que eu carrego para a vida toda. Então, sou muito Que agradecido, barato. viu, Papito? E, então, na questão do Christian Ralph, né, eles também são um grupo de risco. E então, assim, tá tudo super controlado, máscara o tempo inteiro, álcool gel o tempo inteiro. A banda, né, um sexteto, a gente ficou na sala de bateria do Mosh, que é gigante, então cada um ficou a 3 metros de distância. Porque tem umas complicações, né? Você viu a live do Zezé de Camargo, a primeira é um problema que deu, né? Essa foi punk, né, cara? E os Nossa, caras foi punk. puseram a banda numa van de São Paulo para Campinas. Deu no que deu, né? Então, assim, mas eu tenho gravado bastante em casa já faz muito tempo, porque, assim, uma coisa que isso possibilitou é eu ter clientes em um monte de lugar diferente. Então, eu tenho cliente. Na Grande São Paulo tem, né, mas eu tenho muito cliente do interior de São Paulo, né, Catanduva, Engenheiro Coelho. Aí tenho cliente de Petrolina, Campo Que Grande. fisicamente você não ia conseguir atender, né? Se não fosse Não online, você não ia conseguir atender. queria, né? Paraná, daí tem os brasileiros que moram fora, então tem um produtor que mora é, no Canadá, em Saskatoon, que é a cidade onde tem a fábrica da Dingwall. E me manda Que trabalho de lá. foda. Aí tem nego de Boston. Então, assim, você vai possibilitando, né? Essa parte da internet, de você ter acesso a algumas coisas, né? Esse ano que passou foi um ano interessante, porque tem um produtor americano de Los Angeles que começou a mandar trabalho, né? Não é um cara muito conhecido, mas ele, ele, ele fez um arrisque, assim, tipo, mandou uma música para gravar, deu certo. E aí aconteceu, como o câmbio está muito bom, Pra eles. ele paga um cachê que é bom para mim e é muito bom para ele, né? Você Então, chegou num assunto aí que eu já ia perguntar, mas vai lá. então assim, foi interessante. A gente combinou um cachê que para mim é muito bom e para ele também. Porque ele falou, aqui em Los Angeles, nego não põe a bunda na cadeira por menos, sei lá, de US$ 120, cento e poucos dólares, né? Aí você consegue fazer um preço que é interessante para você e para o cara vale a pena. E quando ele vê que deu um resultado satisfatório, o cara vai mandando, né? Exatamente. Cara, eu ia fazer uma pergunta justamente sobre isso, cara, essa questão mercadológica, né?
E questão técnica também, por exemplo, você já manda faixa editada, você manda em Wave, e a questão de como que você trabalha até para o cara te pagar, ó, pagou aqui faixa para ali, como é que funciona essa parte mercadológica? Tá. da- Então vamos por partes. Eu criei um processo, né, para quando eu não conheço o cliente. Então, que é o seguinte, para um cara que eu não conheço, os clientes habituais são pessoas que eu confio. Se eu não confiasse, eu não estava trabalhando, né? Então, para esses caras, a porteira tá aberta, tá tudo certo, porque eu sei que os caras vão me pagar e é tudo combinado direitinho, acabou. Mas se eu não conheço o cara, a gente combina, tal, beleza. Aí o cara me manda a música, um LR geralmente, sem o baixo, né? Com uma cifra, partitura e o beat da música. Eu monto a minha sessão, pego as indicações, se tiver alguma, e gravo. Aí o que acontece? Gravei. Eu mando pro cara um LR com baixo mais alto. O cara ouvir, porque ele vai conseguir ouvir com clareza. Ah, eu gostaria que você mudasse isso, daria para fazer isso, querer mudar. Ah, tá bom, eu faço todas as edições e eu vou mandando esse LR com baixo em destaque até o cara aprovar. Se é um cara que eu não conheço, no que ele aprovou, eu passo o número da conta, ele me deposita e aí eu mando o arquivo para ele. Em Wave. Em Wave. E já manda editado, já manda editado. Então, às vezes eu edito. Eu não gosto de ficar editando. Eu prefiro refazer o take. Uhum, Sim. uhum. Olha, essa parte eu senti que eu corri ou alguma coisa não me agradou. Eu prefiro regravar, cara, porque a gente vai ficando muito preguiçoso com a tecnologia. É, E aí depois, quando E você a tá numa. mandada de primeira é legal, né, cara? É muito Muda visual. muito, cara, a dinâmica. Vou pegar, né? Eu vejo que muda, assim, você vê até. Aí você se acostuma tanto a editar que depois que você tá na frente com um produtor dentro de um estúdio, às vezes você Não fala, tem jeito, né? meu, agora tem que ser, bicho. E assim, nossa, como é que eu faço pra deixar? Mas não é nem essa edição que eu falei, não é nem aquela da tocada, é aquela de colocar no grid mesmo, saca? Ah, não. É isso aí. Essa não, né? Não. Assim, eu já procuro tocar em cima do clique, né? Uhum. Mas não roboticamente, porque se o cara quiser robotizado, ele vai fazer, é certeza. Ó, dica boa, hein, galera? É, meu, assim, toca no clique, entendeu? Mandou, o cara gostou, porque é isso, quando o cara ele quer tudo no grid, ele mesmo edita, ele mesmo manda para um cara, entendeu? Então, é melhor eu mandar a coisa tocado, bem tocada, e ele editar, do que eu mandar um negócio robotizado e ele não querer, porque daí não tem como desfazer, Fantástico. né? Legal demais. Então, assim, ó, só um parênteses. Uma das primeiras gravações, quando eu comecei a ter essa coisa de home studio, eu caí na besteira de mandar os áudios antes de receber o dinheiro. Bicho, o Até hoje. cara me pagou. Me pagou, assim, depois eu mandar um e-mail pro cara, assim, tipo, minha filha, tipo descabelando, cara. Aí o cara se doeu, falou, não, você nunca mais me chamou também. Mas fechou. Tem cliente que é melhor você não ter. Você fala isso na sua entrevista, né, cara? Que esse vínculo de confiança, né, cara? Você tem que ter para você aceitar um trabalho, né, cara? Como é que você consegue se doar, né? Porque assim, eu entendo isso. Quando eu vou para uma gravação, eu tô lá. Eu não tô lá pensando o que eu vou almoçar ou, putz, amanhã eu tenho que fazer tal coisa, tenho uma conta para pagar. Assim, eu tô lá, né? Então, como é que você consegue ter essa conexão com uma pessoa que você não confia? É muito difícil, cara. Então, às vezes é melhor não fazer. Exatamente. Porque tem dinheiro que é ruim. Claudião, Hum. vai lá, pode falar. Não, é porque tem dinheiro que é ruim. Que Vem com cai uma energia ruim, né, cara? Cai o dinheiro na conta, bicho, e você fala, putz, meu, não devia ter feito. Então, sei lá. É.
A melhor é aquela que todo mundo fica satisfeito, né, cara? Você faz a gravação, o produtor fica satisfeito, te paga com gosto, não tem essa. Esse é o ideal, né, cara? Nem Esse, sempre a gente consegue, não, não mesmo. mas é o ideal, né, cara? Verdade, Todo mundo sair satisfeito, você ficar satisfeito com a faixa, o produtor satisfeito, verdade, né? verdade. É o melhor que tem. Cara, qual que é a sua relação com os equipamentos, cara? Agora mais técnico, seus baixos, como é que você, os seus pedais, como é que foi esse processo dessas escolhas, né? Porque eu falo que o instrumento demonstra muito da nossa personalidade, né, cara? Nossa escolha, cara. Por que que meu baixo é verde? Por que que eu tenho tal pedal? E Aham. como é que você chegou, cara, nessas conclusões com o equipamento, assim? Você já teve, desculpa, você já teve problema, entrando nisso, de equipamento, de às vezes o produtor não curtir e falar, eu quero determinada marca, enfim, como é que foi? Então, cara, olha, no começo, quando eu comecei a pegar a gravação maior, que assim, eu toquei durante 22, 23 anos com os baixos do Ladessa, né? Que infelizmente faleceu já, e é um super amigo, foi meu padrinho de casamento, a gente tinha uma parceria das mais bacanas, assim. Então, quando eu comecei a pegar, mas é um baixo de luthier, então, quando eu comecei a pegar algumas gravações maiores, né, de música sertaneja, né, principalmente, que aí você começa em estúdio maior, produtor famoso, aquela coisa, né, eu começava a olhar para o que baixo que é isso aí. Eu ainda fui com baixo de 6 cordas, aquela coisa. O nego olhou torto, mas aí, quando tocava e surtia o resultado, acabou que eu fui meio na marra. Uma coisa que eu percebi já assim, quando eu comecei a gravar no primeiro ano, eu falei assim, eu preciso ter um Precision. Eu não tinha, então eu comprei um Precision e É o deixei. André. Hã? Ah, O André, mandando um meu... abraço. Aí, André Longo, gente boníssima. Boníssimo. Então, assim, eu comprei o Precision porque eu entendi que era um instrumento que, se alguma encrenca desse, ele tava lá e eu não ia ter problema, né? Mas aí eu fui e acontece que você começa a gravar e aí você acha um produtor que acredita em você e aí ele gosta do seu instrumento e eu fui abençoado assim em pegar nesse meio sertanejo um produtor que é o Mário Campanha, que, meu, esse cara, ele, assim, ele me pegou assim para criar, vamos por assim, porque eu não conhecia quase nada de música sertaneja e eu ia gravar no estúdio, eu levava um caderno. Então ele chegava, ó, Claudião, a gente vai gravar um rasqueado, não sei o quê. Pegava o violão, ele fazia a levada, ó, tem essas variações, e eu escrevia as linhas, as variações, tudo guardava, né? E ele investiu, cara. Investiu. E assim, eu fiz uma. A primeira gravação que eu fiz com ele foi de uma dupla, não lembro o nome. A segunda já foi de uma dupla mais famosa, que foi o Guilherme Santiago. E aí os caras já não me conheciam, já aquela coisa, por que, que não chamou fulano, Beltrano, aquela coisa, e ele não quis nem saber, né? Aí a terceira gravação já foi do Daniel, ele foi me arrastando e pronto. Então, assim, foi um professor e um cara que deu a cara para bater por mim, assim, então, sou eternamente agradecido. Mas então, assim, como começou a dar certo, e aí eu gravei um disco do Daniel, uma música que estourou na época, com esse baixo, aí meio que os caras. Passaporte. É. Aí, ó, não, mas o cara, esse baixo aí gravou aquela Dame Dame, gravou não sei o quê. E então, assim, eu quebrei um pouco esse preconceito, né? E essa questão do equipamento, você vai aos poucos, né? Quando eu comecei a gravar, eu comprei um Sansamp, que eu tenho até hoje esse Sansamp, e uso esse Sansamp até hoje, um Bass Driver, né? Em 97. E usava ele como DI e tal. O técnico de som tinha me falado e tal. Aí depois de um tempo eu fui, comprei um cabeçote da Ampeg, americano mesmo, SVT3, e comecei a levar para o estúdio, só usava o pré. E aí você vai, aí você, puxa, ó, é legal, o cara tem um compressor, aí comprei um compressor, DBX. um Você tinha o DBX, DBX, né? o DBX 160, comprei um equalizador.
Então você vai montando aos poucos, né? Ah, então, assim, é uma construção, né? E aí de 2012 para cá, aí que eu conheci os baixos Faned. Aí, putz, aí lascou. Aí apaixonei. Cara, Fanad, Você sabe? eu tinha um de igual, né? Você sabe, né? Sim. Mas acabou que me rendeu, cara. Eu falo que eu vendi porque era o melhor baixo que eu já tive na vida. A contradição, né? Mas é porque me rendeu a parte aguda, cara. Tipo assim, eu tinha. É o que, né? Talvez se eu tivesse começado com ele e tal, eu não consegui, cara. Saca? Mas o baixo, assim. Eu passei, vou contar uma experiência que eu tive que foi muito esquisita, cara. Tem uma dupla aqui de Betim, que é a cidade perto de Belo Horizonte, que eles ganharam o The Voice Brasil, né? E me chamaram para gravar tal. E o que acontece? Eles quiseram gravar aqui em Betim e a gravadora mandou um produtor italiano de rock, cara. O cara era de rock. Não sei como que eles fizeram esse Aham. link, né? Mas eu cheguei lá, cara, foi uma situação muito inusitada que cheguei lá, levei, seguinte seu conselho, levei tudo, cara, levei Tingol, levei Fodera, levei Yamaha, levei. O cara já falou pra mim, joga tudo na lata de lixo, só passa com Fender pela porta. Falou assim na cara, assim, desse jeito, desse jeito. É um disco que eu nunca escutei, cara. Eu gravei, nunca, não quis nem escutar. Não tem nada meu ali, cara. Entendeu? Então, cara, ó, eu nunca vi isso, cara. A gente ia gravar só na corda Mi. O cara era produtor de rock, cara, italiano, cara. Que coisa louca. Imagina a loucura. E eu tinha dois Fenders na época, o 77 que eu tenho até hoje. E eu tinha acabado de comprar um Precision Sound Blast, um azul, não sei se você viu foto, eu fiquei com ele pouco tempo. Aham. Mas era um Precision maravilhoso, cara. Era uma edição limitada da Fender. Na época o dólar estava de boa e tinha uma galera trazendo, então não era um trem difícil, assim, cara. É um baixo que saiu com preço bom, edição limitada. Levei esses dois, cara. E ele falou: não, eu quero só o vintage. E nem escutou, não escutou nada. Hum. Ele foi no banheiro, virei pro cara, deixa eu tocar com Prestige aqui. Aí tocaram o som maravilhoso, cara, maravilhoso. Falei, deixa eu tocar pelo menos uma do meu jeito. Toquei, ele chegou, nossa, ficou bom pra caramba. Foi com o Vintage? Não, falei, foi com o Prestige. Então grava de novo com o Vintage. Louco, né, cara? Mas Nossa. enfim, não dá pra entender essas coisas, né, cara? O som parece que é visual, cara. O cara enxerga o headstock, né, cara? Não tá. É. Enfim. Não, porque tem muito assim, hoje menos, né? Mas tinha muito produtor com super preconceito. Por exemplo, os anos 90, entre os anos 90 e anos 2000, você ia para um estúdio sem um baixo de 5 cordas, meu, os caras já olhavam torto na hora para você. Principalmente sertanejo. Você vai com um baita baixo, 4 cordas, o cara, pô, mas 4, cara? Por que o fulana, por que o Beltrana, por que não sei o quê? Então, assim, tem muito disso, né? Então, assim, e o lance da Jingle, você falou que o que te atrapalhou no Jingle foi a região aguda, é isso? Cara, eu tinha. Sabe aquela. Não, cara, foi o melhor baixo. Ele é leve. Pra Giga, o som é muito pronto, é um canudo. Cisona não existe. Depois que você toca no Faned, acabou a cisona dos outros baixos, né, cara? Falando dos prós. É um baixo, cara, leve. Às vezes eu pegava, achava que o back tava vazio. Quer dizer, eu tenho problema na coluna. Essa turnê que eu fiz com eles, eu, sei lá, fiz 180 show no ano. E o que salvou foi esse baixo, cara. E ele tinha um som muito forte, muito presente. O sistema Fender, eu senti que todas as cordas tinham a mesma pressão, cara. É. Sabe? O equilíbrio, assim. Não tinha Uhum. ponto cego baixo. Você dava um cisão, tinha a mesma pressão. Mas eu não tinha coisa, cara, e pra turnê, enfim, eu usava ele pra tocar na noite e pra show, cara. Só que eu cheguei na conclusão que era um baixo meio que caro pra essa função. Falei, cara, entendeu? E foi um dos pontos. E também me atrapalhou muito essa questão. A parte aguda, por exemplo, você faz um acorde aqui no fone, você tem que fazer ele assim, né, cara? É. Sim. Aquela prelúdio lá de bar, eu não consegui. Eu falei assim, cara, se eu conseguir tocar essa música aqui embaixo, eu nunca consegui, cara. Mas pra turnê, pra gig, pra mim foi o melhor instrumento que eu já tive, disparado, assim, disparado, grande baixo.
Vendi chorando, cara. A sonoridade ela é muito boa, ele é muito bem construído. Os meus são instrumentos de, né, os imports, né, linha de Uhum. entrada. E esses já são muito bons, assim, a qualidade, assim, pelo menos os que eu tenho, né? Os fones, os da Jingle, os da S Martin já são Mas custom. você fez uma coisa que eu achei legal, cara. Porque um dos caras que mais me ensinou de instrumento é o Alex Costa lá do Fórum Contrabaixo BR, né? Sim. Eu fiquei amigo dele, o tempo que ele morou em BH, ele me ligava, velho, vem no meu apartamento. Chegava lá, tinha todos os baixos que você imaginar, cara. Tinha Fender de todos os anos, tinha Cylinder, baixo que eu nunca tinha visto. A Uhum, Leva Coppola, Foder, enfim. uhum. Comecei a aprender baixo com ele, cara. E ele falou isso e ficou na minha cabeça. Falou, cara, o Jingle All, ou você é tão superior, tipo assim, ou você vive ele, esquece que os outros existem, que é um caminho sem volta. Eu acho que você chegou nisso, né, cara? O Jingle All, não só o Jingle All, o sistema Fender te pegou em cheio, né, cara? Da S Martin também é espetacular. Os dois, né, fazem muito bem feito essa praia, né? Sim. E eu falei exatamente isso hoje que você comentou no fórum. Abaixo BR tem um grupo do WhatsApp, né? E é um cara que me Uhum. perguntou disso aí, né? Do multiscala, né? E eu falei que a parte aguda, ela demanda uma certa atenção. A grave é moleza, eu acho. Assim. Isso, Mas, na hora. mas você sabe que quando eu peguei o Combustion, do Zadar, não sei se você conhece, Sim, conheço. eu comecei a me atrapalhar com os agudos. Né? E aí dava um monte de nota. Imaginei a gravação e errava a mira, né? Assim, você está acostumado com É difícil, cara. um espaço e aí, putz, era meia nota para trás, meia para frente. Cara, É isso aí. e aí, bicho, um dia eu falei, meu, quer saber? Peguei, sentei aqui e falei, meu, eu montei uma linha que eu tinha que saltar uma oitava na mesma corda. Eu falei, meu, e eu vou acertar essa porcaria, eu vou memorizar isso aqui. Aí comecei a fazer umas coisas e tal. Pô, falei, legal, pô, vou fazer um videozinho tocando aqui. Peguei Os mods que você fez. Não, mas Você fez uma série de mods, né? fiz. Foi antes, foi um protótipo, vamos por assim. Eu fiz esse vídeo totalmente despretensioso. E um linkzinho, foi 10, 15 segundos. Falei, pô, ficou bacana isso aqui. Acho que vou subir esse vídeo no Facebook. E comecei. Claudião, desculpa te interromper, cara. O papo voou. Temos 20 segundos, cara. A live é 1 hora. Aí aparece a mensagem aqui. Então, desculpa te interromper. Ai, pena, Temos 15 cara. segundos. Claudião, obrigado, cara. Sou seu fã, cara. Obrigado por essa conversa, viu? Prazer. Sei lá, pela oportunidade, viu? Valeu, querida. Vai lá, vai acabar, galera. Infelizmente, nossa, tava